Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Eu sou o Thiago Aguiar e você está no Aguiar Dev Talks. Hoje, no programa de número 50, vamos bater um papo aqui sobre a Alexa, né? Um assistente virtual aqui. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a possibilidade de programar para esse carinha, para essa mocinha aí, né? Carinha não, né? Para essa mocinha. E, poxa, como fazer isso, né? E aí foi aí onde eu trombei com esse nosso convidado de hoje, o Celso Kitamura, que tem um canal no YouTube que brinca aí nesse mundo aí, ele conhece, né, dessa mocinha aí, para nos ajudar a bater um papo. E desde já, Celso, agradeço aí por você ter aceitado bater esse papo com a gente. Bom, eu que agradeço o convite, né? E quero desejar boas-vindas a todos que estão assistindo a gente aí para conhecer um pouco mais sobre aplicativos de voz. Maravilha. E comigo aí também para descobrir esse novo mundinho que a gente acha que já conhece de tudo, né? Peixoto tá aí comigo mais uma vez. Opa, e aí galera? Eu ia ser maldoso aqui e mandar um comando para ligar de todo mundo que tenha ela aí, mas eu vou me controlar aqui agora. E eu tô curioso para saber como que se testa também ali esse tipo de software aí agora também, né? É isso aí. E a minha eu já deixei no mudo já para não correr o risco. Desligar os microfones, né? Desliguei tudo aí. A gente está sendo ouvido aí o tempo inteiro. Bom, mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever aí no canal ou de nos seguir no seu agregador de podcast favorito. E também confere lá no nosso site aguiar.dev.br, né? Também tem um blog lá dentro e você pode saber mais sobre os nossos projetos. Bom, e bora começar. Bom, a primeira pergunta aí, né? Talvez alguém caiu de gaiato imaginando, né? O que é a Alexa, né? Até tem muita gente que fala que nem minha mãe chama de Alexia, né? A primeira... Se ela estiver ouvindo, vai me matar, mas é a primeira vez só, depois ela aprendeu. Calma. Mas, é normal. É normal. E engraçado que quando eu falava também, eu lembro de participar de reuniões, onde eu tinha um colega que chamava Alex, eu falava, ela também ouvia, né? Mas então, acontece. Bom, Celso, dá uma resumida pra gente aí, o que é essa bendita, essa moça? Bom, a maioria das pessoas, acho que acaba confundindo um pouco, né? É bem normal, por conta do que tem acontecido no mercado, mas o pessoal acaba chamando o aparelho de Alexa. Uhum. Né? Quando na verdade o aparelho se chama Echo, né? E ele é a porta de entrada para um software que está rodando lá na nuvem, lá nos servidores da Amazon, que aí sim esse software se chama Alexa, né? Que tem toda a parte aí do reconhecimento de voz, do entendimento aí das intenções que você tem, né? Com seus comandos e o processamento e o retorno dessas informações. Caramba, já derrubou um negócio, uma trava aqui na minha cabeça. Caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você já tinha pensado nisso, Peixoto? Eu já tinha visto o nome, assim, mas é aquela coisa, né? Pega o nome mais famoso, assim, e vira para próprio geral, né? Então, acabou que é bom relembrar esse detalhezinho aí, é importante. Caramba, interessantíssimo. Eu acho que é por conta da propaganda, né, que a Amazon fez, maciça aí, desde o lançamento, né? Então você vê propaganda no horário nobre da TV, né, na TV que tem mais audiência aqui do Brasil, ela sempre divulgou a Alexa, né, só que sempre mostrando os dispositivos dela. Então o pessoal acaba associando um pouco isso, associando uma coisa na outra, né? Mas é bem normal essa confusão, né? A gente que é da área também acaba chamando ela de Alexa. Sim, total, faz total sentido. Bom, e como eu tinha comentado, dentro da Alexa, né? Estava até explicando aqui, Peixoto, onde foi que eu te encontrei, né? Como é que eu conheci o Celso, antes dele me conhecer. Que foi... Eu não lembro se foi alguma ideia que eu tive, ou eu estava lendo alguma coisa sobre... eu acho que em português é rotinas, né? Eu lembro que em inglês é skills, são coisas diferentes, eu não lembro agora. Rotina e skills são coisas diferentes. São coisas diferentes, tá. Uhum. Então, vou começar pelas rotinas, então. Aí aqueles carinhas que a gente instala são as skills, ou são as rotinas? Skills, as rotinas já é um aplicativo que tem dentro da Alexa já, né? Ou seja, é uma skill que já vem embutida dentro dela, onde você consegue programar determinadas ações, né, a partir de um comando ou de alguma ação que acontece no seu ambiente.
Mas aí a rotina eu programo pelo próprio aplicativo, não é tipo Isso. rodar, né? Não. Ah, beleza. Então vamos falar das skills, que é a cereja do bolo. Que foi onde eu trombei com você. Eu não lembro qual foi a ideia que eu tive. Ah, lembrei. Eu tive uma ideia uma vez de... Eu tenho um LED na mesa, e o LED na mesa tem um dispositivo smart, e aí teve um dia que eu tinha deixado, sei lá, vermelho, e o dia estava quente. E aí eu pensei assim, caramba, deixar esse LED vermelho, eu fico com a sensação de mais calor. Então seria legal botar uma cor fria. Aí eu pensei assim, já pensou se eu pudesse botar a Alexa para, sei lá, consultar uma API de previsão do tempo, saber a temperatura, tipo, tá quente, vou botar uma cor fria, ou o contrário? Aí eu falei, seria legal. Aí eu fui pesquisar, foi aí que eu descobri, não foi muito longe, mas descobri que dava para programar, né? E, bom, isso foi uma ideia que eu tive, né? Não sei o quão possível mas aí eu queria saber, Celso, se é possível fazer esse tipo de coisa e quais outras coisinhas mais a gente pode brincar nesse mundo? Então, à primeira vista, né, o pessoal fala assim, programar para Alexa, nossa, criar aplicativos de voz, parece uma coisa do outro mundo. Né? Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, é o troço mais fácil que existe. E por quê? Porque a arquitetura que a Amazon escolheu para fazer a parte de desenvolvimento, né, de customização das skills aí para Alexa, nada mais é do que a arquitetura web. Então é uma coisa que a gente já está careca de saber, mais de 20 anos aí criando coisas, né? O que difere um pouco, né, o que o pessoal acha assim, tem uma ideia que quando você começa a pesquisar mais sobre o assunto, você vê que você não precisa, né, que é conhecimento de inteligência artificial, de reconhecimento de fala, né, de interpretação de fala, né, que é o tal do NLP. Então tudo isso, né, apesar da Alexa usar, apesar dela ter, você não precisa ser especialista nisso, nesses assuntos, porque isso já vem tudo dentro da Alexa. Então você não precisa se preocupar em toda essa parte, porque ela já te entrega mais ou menos pronto o que o usuário quer fazer. Seria correto dizer que se algum tipo de programação, o pessoal fala bastante hoje, é low code, no code, alguma coisa assim? Não, porque assim, eu acho que para ficar melhor, para entender, né, fica mais fácil separar da seguinte forma. Tem o front-end e tem o back-end. Né? Todo software que a gente cria tem o front e tem o back. E a arquitetura web é a mesma coisa. Então a gente tem o front, que são os sites, as páginas, etc. E a gente tem o back, aquilo que roda no servidor. No caso de uma skill Alexa, no caso de um aplicativo de voz, a única coisa que muda é o front-end. Então eu tiro o site, eu tiro as páginas, tá? E coloco uma interface de voz, que a pessoa chama de VUI. Voice User Interface. A parte do back-end é a mesma coisa que a gente está acostumado a fazer. Tá? Ela roda lá no servidor, pode ter acesso à base de dados, pode ter persistência, pode ter a regra de negócio, então posso chamar APIs. Né? Então a parte de trás ela é muito semelhante do que a gente costuma trabalhar normalmente. Né? O que muda é a parte do front-end, que você precisa fazer uma programação, né? Lógico, é uma configuração para ela entender o que o usuário quer, mas no fundo tudo isso não passa de um grande arquivo JSON. Aí já facilitou bastante. Agora sim, bom, o Peixoto vai puxar uma pergunta aí, mas JSON já tá puxando para um lado que eu falei lá. Vamos ver se meu palpite está certo aqui. Depois você passar a pergunta, eu falo. Então, para programar essa parte aí do back-end ali e tal, a gente utiliza hoje, assim, tem alguma linguagem específica, tem um leque maior de linguagens que dá para adaptar? Como funciona isso? A gente tem duas formas de programar para Alexa, né? A primeira é o que o pessoal chama de skills Alexa hosted, ou seja, o back-end da skill ela fica hospedado dentro da nuvem da Alexa também. Então, é uma maneira para quem está começando, né, de conseguir fazer as coisas sem custo, né, para não ter que ficar pagando cloud para poder estudar. A Amazon ela dá essa possibilidade para você dentro do console do desenvolvedor, que é onde você configura o front-end. Então você tem toda uma interface para você criar esse JSON que capta os pedidos dos usuários, e nessa mesma plataforma você também tem a parte do back-end, né, que nada mais é que uma interface para recursos da AWS. Quando você desenvolve uma skill dessa forma, né, do tipo Alexa Hosted, então o back-end ele precisa ser escrito em Python ou Node. Você usa uma dessas duas tecnologias
que é o que ele tem lá disponível, tá? Mas existe a possibilidade de você hospedar o back-end fora do console do desenvolvedor. Aí, nesse caso, você pode usar uma AWS, você pode, inclusive, utilizar outras nuvens. Então, de repente, você pode colocar no Azure, por exemplo, lá na Microsoft, utilizar qualquer linguagem que ele suporte. Da AWS é a mesma coisa, tá? Inclusive, eu já fiz testes na AWS usando C#. Né? Legal. Desde que você estruture o código de uma forma que a Alexa consiga se acoplar depois. Né? Existe um padrãozinho, existe toda uma documentação que você pode seguir depois, né, que está lá disponível lá na Amazon. E aí você consegue juntar o front-end que fica ali no console do desenvolvedor da Alexa e o back-end que ou fica na nuvem dela, aí nesse caso é Node ou Python, ou numa nuvem de fora, numa AWS, por exemplo, e aí você pode usar qualquer linguagem que ela suportar. Só aproveitar aqui, continuando até, né, para pegar a ideia ali do Thiago, né, ele tem toda essa ideia ali de gerenciar ali as cores, dependendo ali da temperatura e tudo mais. Vamos supor, então, que ele desenvolveu isso e ele quer utilizar, assim, como funciona para disponibilizar isso, não só para ele usar, mas de repente para outras pessoas, e se a Amazon ou alguma outra, alguém na jogada ali faz algum controle, tipo, eu quero colocar um aplicativo na Apple Store, tem lá uma série de regras ali que eles, se você está cumprindo, né? Como que funciona no caso da Alexa? No caso da Alexa é a mesma coisa. Ela tem uma loja de aplicativos, né, que é a loja de skills da Alexa, que você consegue acessar inclusive pelo site da Amazon, mas você consegue acessar também pelo aplicativo da Alexa que está dentro do seu celular. E pelo aplicativo você consegue fazer ativação, né, pelo site também. Então você tem uma loja de skills, que é um catálogo, como se fosse um Play Store, né, do Google, onde você tem vários aplicativos lá, e você navegando ali, você consegue ativar qualquer uma delas para sua conta da Alexa. Tá? E para você disponibilizar esse cara para lá, você precisa submeter a sua skill por uma certificação, da mesma forma que as outras plataformas, né? Entendi. E aí uma pergunta também interessante tem skills pagas? Então, sim, tem skills pagas, mas no Brasil, infelizmente, ainda não. Loja da Alexa no Brasil, a gente ainda não consegue fazer a monetização dessas skills, né? Mas lá nos Estados Unidos, né, que é onde começa tudo, ali você consegue cobrar pela skill, cobrar pelo conteúdo da skill, então você instala ela gratuitamente, e aí chega uma hora que, conforme você vai interagindo com ela, ela fala, se você quiser mais informação, mais conteúdo, você pode fazer uma assinatura, ou de repente comprar um pacote como se fosse um jogo, né? É como se fosse um período de teste, né? Poxa, você baixa, instala, usa, só que para determinadas funcionalidades você tem que pagar. Entendi. Para skill também funciona dessa forma. Tá? E uma outra forma de monetização que tem lá fora também é com relação a compras. Então você consegue disponibilizar produtos da Amazon dentro da skill, e se o usuário fizer alguma compra pela sua skill, você recebe a comissão. Caramba, interessante. Realmente não conhecia também essa parte. Não tem aqui no Brasil, então... Então, aí eu ia falar, nesse caso, então, vamos supor, se eu faço a minha skill e quero submeter para, por exemplo, eu sou brasileiro, mas quero submeter para a loja americana, bastaria ter uma conta americana, por exemplo, ou não? Não, você não precisa ter uma conta americana. Você, na hora de desenvolver a skill, você escolhe qual é o idioma padrão. Isso que define a loja que vai ser publicada. Fora isso, você ainda consegue dar suporte para mais de um idioma na mesma skill. Então eu posso configurar. Vários países poderiam usar, só que, por exemplo, se estiver disponível no Brasil eu não ganho, mas se estiver disponível lá nos Estados Unidos e a pessoa vai pegar, ganha. Sim, você poderia desenvolver uma skill paga, né? Entendi. Para o mercado americano, sim, sem problema. Entendi. E pensando aqui, né, você falou que eu posso ter a possibilidade de hospedar. A Amazon oferece uma própria hospedagem ali para eu começar sem custo, né, de cloud, ou posso colocar numa cloud minha e aí usar mais opções de linguagem, desde que respeite um template, uma estrutura, como você bem disse. Mas no caso de eu estar dentro do ambiente da Amazon que ela me oferece ali, eu teria algum tipo de limitação que numa cloud privada, né, uma cloud que eu escolhi ali, eu poderia fazer da forma como eu quisesse? Existe algum tipo de restrição? Bom, como você não paga para fazer o cadastro, né, como as outras plataformas, e você também não paga para publicar a skill, então essa opção de você construir a skill inteira dentro do console do desenvolvedor dela, ela tem uma limitação, tanto de espaço,
quanto de tráfego. Então, se for uma skill que tiver muito acesso, né, de repente viralizar e todo mundo começar a utilizar, aí o ideal é que você tenha o back-end dela fora, para não ultrapassar esse limite, né? Entendi. Lembra muito até mesmo uma aplicação como qualquer outra, né? Porque você tem ali algo, normalmente, né? Você vai experimentar algum serviço que te dá uma instância free de qualquer coisa, você pode brincar ali, mas é limitado, não é um uso comercial, né? Aí quando você quer escalar as coisas, você sai do plano free e vai para um plano pago, mais robusto, para dar conta da sua necessidade, né? Exatamente. Entendi. Eu não poderia deixar de levantar uma pergunta aqui sobre a parte de teste de qualidade. Deixando que achar problema, é isso, você entendeu? É isso que tá preocupado. Onde estão os bugs dela, né? Você estava comentando ali que tem uma parte que você pode desenvolver ali com Python, com Node e tal. Tem uma preocupação, assim, das pessoas que fazem de desenvolver testes, e até estava pensando aqui, extrapolando, né? Hoje a gente tem muita IA fazendo um monte de coisa. Tem alguma, de repente, ali específica ali que ajude, né? Porque talvez a parte do código, eu imagino que não deva ser muito diferente se você quiser fazer algum tipo de teste ali dentro do código, né? Mas existe algum tipo de automação nesse sentido? Ferramentas de automação para teste. Até existe, mas aí quem utiliza é mais quem cria skills mais parrudas, né? Porque normalmente o que a gente tem, né, e inclusive é uma recomendação da Amazon, é você criar skills mais simples, né, que não tenha muitas funcionalidades, justamente por conta da interface, porque a interface é de voz, então o usuário ele precisa estar com ele na cabeça, né, para poder chamar, para poder utilizar, né, diferente de um aplicativo com tela, onde você tem a possibilidade de colocar a telinha ali com o menu, né, com todas as opções, e aí aquilo faz com que o usuário lembre do que o seu aplicativo faz, né. No caso de voz é um pouquinho diferente. O ideal é que ela faça menos coisas possível, né? Existem algumas ferramentas de teste, né? Mas eu acredito que a gente consiga cobrir bastante coisa fazendo testes na mão mesmo, né? Assim, pessoalmente, manualmente falando. Inclusive, você consegue usar a sua skill, né? No caso, testar a sua skill, sem que ela seja publicada, tá? Desde que você utilize a mesma conta para se cadastrar lá como desenvolvedor na Amazon, né? E você utiliza esse mesmo e-mail para configurar o aparelho, o dispositivo. Fica quase como com um ambiente de desenvolvimento ali que eu conseguiria fazer. E aí o que acontece? Quando você entra no aplicativo da Alex, quando você entra na parte da lojinha de skills, ele vai aparecer uma abinha diferente ali, escrito assim, em desenvolvimento. Só o fato de você usar a mesma conta, ele já reconhece e já fala, opa, esse cara é desenvolvedor e essas skills estão em desenvolvimento. Então eu consigo entrar lá, ativar e fazer os testes tanto pelo aplicativo, né, quanto pelo dispositivo. Legal. De bola. Eles tiveram essa preocupação também, né? Graças a Deus. Fora que tem uma outra funcionalidade também, antes de você mandar para publicação, que é o teste beta, né? Então você configura ele todinho para publicação, né, informando todos os dados que ela precisa, né, preenchendo lá todos os formulários, mas antes de você clicar no botão para enviar mesmo, você consegue pegar uma lista de e-mails, por exemplo, né, de contas que o pessoal se cadastrou na Alexa, colocar nessa ferramenta de teste beta e ela dispara convites para todo mundo para ele poder instalar a sua skill na conta dele, né, para ele poder utilizar e depois, sei lá, te dar um feedback de alguma forma. Isso mesmo para as não pagas eu consigo fazer isso, né? Sim. Então ele não fica disponível para todo mundo, então se você entrar na loja você não encontra, né? A pessoa só vai conseguir instalar, ativar a skill através desse e-mail convite. Se ninguém roubar a minha ideia do LED, eu tô mandando aí pra vocês a minha skill, viu? Aguardem. Pode mandar que a gente testa aqui. Legal. E tem uma demanda hoje de profissionais, assim, a gente estão procurando esse tipo de desenvolvedor ali focado nesse tipo de desenvolvimento, ou é uma coisa ainda meio que a galera faz assim, né? Curiosidade, eu vou uma ideia maluca aqui, vou tentar colocar para me ajudar pessoalmente, ou já tem uma demanda de mercado hoje? Então, demanda de mercado tem, tá? Só que eu costumo sempre falar que, fazendo uma analogia, né? Que a gente está num momento que é como se fosse o início dos smartphones, né? Então, lembra quando saiu lá o iPhone, o primeiro telefone com tela touch e com a lojinha, a possibilidade de zoom, né? Com a pinça, com as mãos, etc.
né? E naquela época, apesar de já existir a loja da Apple, né, os aplicativos que tinham lá eram meras cópias de aplicativos desktop, né, que muitas vezes não utilizavam todas as capacidades ali de uma tela touch, né? Inclusive, às vezes você entrava e o negócio era minúsculo, assim, porque era do desktop aquele negócio. Você não conseguia enxergar. Ou então, aplicativos que utilizavam, vamos dizer assim, bobinhos, entre aspas, né? Que nem aquele da cerveja. Disqueira. Exatamente. Então, o pessoal demorou um tempo até aprender a utilizar todos os recursos do hardware ali do sistema, até começarem a aparecer os aplicativos que você olha e fala, não dá para criar um cara desses no desktop, por exemplo. Então a gente ainda está nesse aprendizado, então existe uma demanda de mercado sim, mas normalmente quem acaba entrando, né, quem acaba criando skill, são as grandes marcas, né, que querem se posicionar ali, falando, eu tenho, né, a gente já está aqui, né, como se fosse um metaverso lá, né. Mas tem algum case de marketing, assim, tipo, dentro da Alexa, assim, sei lá, uma empresa que fez alguma campanha que, sei lá, desperta ela ali, faz alguma coisa e tenta vender um produto? Então, eu curioso também. Eu não sei se eu posso falar os nomes das marcas aqui, mas enfim, vou falar. Pode falar. Mas a rede de pizzarias da Domino's já fez uma skill onde ela utilizou a Jojo Todinho, em vez do nome de voz da Alexa, ela gravou várias falas, né, com a Jojo Todinho e colocou dentro do aplicativo de voz. Então você poderia escolher, né, pedir uma pizza e interagir com ela através do aplicativo. Já estou procurando aqui. Eu acho que não está no ar mais. Poxa vida. O outro foi um segmento que sempre lança skills de cinema. Então já saíram joguinhos pro Sonic, né, quando saiu o filme, pro Jurassic Park. Esses últimos filmes, os mais novos, né? Eles têm uma skill jogo na Alexa, né? E o último, inclusive, esse eu trabalhei, fiz parte do projeto, que é do último filme dos Transformers. Que da hora! Que legal. Despertar das Feras, também tem um joguinho, né? Não sei se vocês separaram, mas eu sou. Então foi uma honra muito grande participar desse projeto, né? Você trabalhar com, um personagem que você sempre adorou. Que da hora! Então, e uma particularidade dessa skill é que o dublador do Optimus Prime, aqui do Brasil, Guilherme Briggs, ele fez vozes especialmente pro joguinho. Eu ia falar, tem que ter a voz do Optimus, pode não ter voz mais de ninguém, mas a voz do Optimus Prime tem que ter, pô. A gente conseguiu, conversamos lá com o estúdio e a gente teve as gravações dele, então são exclusivas do jogo. Cara, que da hora. Muito louco. E só um comentário, poxa, então quer dizer, isso eu nunca pensei, porque eu imaginei que tudo que você falasse com a Alexa, ela ia responder com a voz dela, então eu posso responder com outro áudio ali. Cara, que louco, isso é que a gente, né, só fica vindo na pontinha do iceberg e não conhece as possibilidades, mas isso já várias ideias, várias coisas vão surgindo na cabeça aqui. Imagina, eu vou botar aqui falo para ligar o LED aqui, eu boto a voz de um personagem para responder, pô. Sim. Lógico que a fala dele vai ficar fixa, né? Porque é uma gravação, é um MP3 que vai estar executando, né? Mas você pode colocar sim, né? Não só vozes, mas como efeitos também, né? Sonoros. Não, muito interessante. E é até interessante também o que você falou de associar com a era que a gente está vivendo nos dispositivos aí que você interage com voz, com aquele período inicial dos celulares, né? É igual também, eu lembrei aqui muito, né? Que nem a Samsung vem lançando muitos celulares que dobram, né? Tem investido um pouco nessa ideia. E é um período muito parecido, não sei se vai vingar ou ainda não sei, né? Mas tem aquele que dobra, que é como se fosse um flip antigo, né? E tem aquele que dobra como se quase que vira um tablet. Ele dobra, mas tipo assim, dobra de tamanho, ele fica maior, né? E tem muita... E você pode deixar ele dobradinho em cima da mesa. Então, assim, isso te traz várias possibilidades, mas a gente nem sabe da necessidade que a gente pode atender com aquele novo recurso. Exatamente. Né? Ou também, até quando eu vejo muito falar, muito de videogame, né? Eu gosto muito de videogame.
e fala que os jogos de início de uma geração são muito diferentes dos jogos de final de geração, porque é uma plataforma totalmente nova e todo mundo que desenvolve para ela ainda está aprendendo a dominar os recursos, né? E, sei lá, durante esse período de amadurecimento, né, no final você já entende muito melhor e pode entregar algo muito melhor também, né? Com certeza, você consegue explorar mais os recursos, né? Você já tem o feedback das pessoas que estão utilizando. Então, eu acredito que, com relação ao aplicativo de voz, a gente está um pouco no meio do caminho já. Então, por exemplo, existem muitas pessoas com necessidades especiais, né? Que podem utilizar a Alexa para N coisas, né? Não, muito legal. Deficiências visuais, deficiências intelectuais, né? Inclusive, a Amazon ela promoveu um incentivo para os desenvolvedores, né, para desenvolver skills voltados para esse público. Inclusive teve o apoio de várias instituições, né, que ajudam essas pessoas. Então ela incentivou através desse concurso a criação de skills, né, para deficientes visuais, para autistas, por exemplo. E é bastante legal o resultado disso, né? Não, interessante, muito legal. Nem tinha pensado nessa possibilidade. Você vê que conforme a gente vai falando, vão surgindo aqui. Muito legal. Exatamente. A interface de voz, ela é muito mais fácil de utilizar do que a interface de tela, né? Tanto é que a minha sogra, por exemplo, ela já está com seus 80 e poucos anos aí, e ela tem dificuldade até hoje de utilizar celular. Agora, com a Alexa, eu dei um eco para ela, né, um device para ela, e ela se diverte lá. Que legal. Legal. Pede música, conversa com ela, quer saber como está o tempo, esse tipo de coisa, né? E é uma coisa natural para as pessoas, né? Diferente de você pegar uma tela e ter que aprender a utilizar, aprender aonde clicar, né, os termos que aparecem ali. Então, isso é uma coisa bem legal com relação a aplicativos de voz, é que assim, no início da computação, a gente tinha o DOS, né, a telinha lá que ficava o cursor piscando. O usuário, se não soubesse o comando, ele não fazia nada, ele ficava só olhando para a tela. Com relação ao aplicativo de voz, às vezes eu faço uma comparação assim, a gente está voltando para a época do DOS, porque a gente não tem nada para ver. Né? Só que agora os papéis se inverteram. Então, o desenvolvedor ele precisa mapear todas as formas com que um usuário pode pedir aquela funcionalidade que tem dentro do seu aplicativo. Então, por exemplo, eu vou criar um aplicativo que toca música. Então, eu preciso mapear todas as frases que ele pode utilizar para pedir uma música. Então, toca uma música, toca alguma coisa, né? Executa tal música. Você conhece tal determinada música? Então, eu preciso mapear tudo isso e colocar dentro do front-end. Tá? Que é através disso que a Alexa vai saber que o usuário está querendo falar com o meu aplicativo. Cara, a gente pode dizer que a camada de apresentação está diferente, né? Sim, totalmente. Porque agora o objetivo é com que o usuário converse naturalmente, não seja forçado, né? Ao passo que quando a gente tem a tela, é o contrário, né? O usuário ele precisa se adequar à nossa interface lá, ao nosso menu, à nossa telinha, né? A gente precisa, por isso que a maioria dos aplicativos aí, dos jogos principalmente, né? Sempre tem um tutorialzinho no começo para depois começar a jogar, né? Que é justamente para ensinar ele, quando você quiser fazer tal coisa, você aperta aqui, se quiser fazer tal coisa, você aperta ali, né? Ao passo que dispositivos de voz, eu não tenho essa possibilidade. Então eu posso dar um pouco de instrução no início, né? Na primeira vez que ele interage com o meu aplicativo, mas é muito difícil ele decorar tudo aquilo. Por isso que a gente precisa deixar o mais natural possível, né? Tipo, ele lembra que ele faz aquilo e aí ele pede do jeito que ele acha que deve pedir. E o meu software ele precisa estar adequado para responder, né, esse comando do usuário. Eu tava, assim, né, de novo, a mente do que quer achar problemas, né? Então eu tava pensando aqui também, e hoje é um debate, assim, até geral, não só para esse tipo de dispositivo, mas é uma coisa que está muito que a gente tem a questão de segurança, a gente tem a questão de privacidade, né? Como que funciona, principalmente essa questão de privacidade? Eu tenho um dispositivo que está o tempo todo ali me ouvindo, né? Como que eu tenho segurança de que uma conversa pessoal que eu estou tendo na minha casa ali, tenho, né, essa preocupação ali por estar todo mundo me ouvindo, né? Tem sempre aquela coisa, né? Tipo, você fala uma coisa em casa, putz, eu quero comprar um tal coisa, de repente você começa a receber um monte de propaganda daquilo, você fala, ué, como que eles sabem, né? Tipo, então,
como que tá essa questão hoje, assim, já tem alguma até legislação, talvez, pensada em algum lugar, ou... Enfim, como que tá esse assunto? Rapidinho, antes de vocês falarem, mano, aconteceu comigo cada vez que acontece, tá mais bizarro. Eu abri o perfil, não, que loucura, eu falei um nome, aí apareceu o perfil da pessoa do Instagram sugerido pra mim, eu entrei, vi uma ou duas fotos lá, e quando eu fui assistir o YouTube na minha TV, que eu não estou logado na minha conta, apareceu uma propaganda do cara. Eu falei, mano, absurdo, muito doido, mas vai lá. Bom, a Amazon, ela afirma que a gravação só inicia quando ela escuta a Wake Word, né, que é a palavra de ativação, que é a Alexa, ou alguma outra palavra que você configura ali, né, são 3 palavras que você consegue colocar ali. Então, ela afirma isso. Ninguém pode garantir, mas o que ela afirma é, depois que você fala o comando Alexa, daí ela começa a gravar, porque isso precisa ir para a nuvem para ser processado, para depois descobrir qual é a intenção do usuário. Essas gravações, elas ficam armazenadas lá na Amazon e são utilizadas para treinar a IA que cuida dessa parte do reconhecimento, né? Quando você se cadastra na Alexa, isso está lá nas letrinhas que ninguém lê, nos termos. Né, que ela pode utilizar. Então, mas ela jura de pé junto que ela utiliza só para fazer o treinamento. Tá? Mas aí... A gente está muito dependente, assim, né, de confiar nessas grandes empresas hoje para tudo, né? Porque dados, tudo que a gente faz hoje vira dados, vira feature para essas máquinas aí treinarem e tudo mais. E a gente finge que acredita ou bota algum tipo de fé ali para que eles não estão usando isso da forma mais ética, talvez possível. Mas com relação à Alexa, você consegue entrar no aplicativo e você consegue ver tudo que ela gravou. Inclusive você consegue apagar esse histórico também. É isso que eu ia falar. Quando você começou a falar que fica gravado e tudo, eu lembrei disso. Acho que eu só vi uma vez lá. Eu entrei para ver que tinha confirmado, mas isso é muito legal também. E a Amazon ela colocou isso por conta dessa polêmica aí com relação à privacidade, né? Porque depois do Exterminador do Futuro 2, todo mundo ficou com medo dessa história de IA, de robô que conversa, essas coisas, né? Exatamente. Celso, o papo tá muito bom, cara. Vamos partir aqui para um último assunto só pra gente comentar a pincelada, né? Como você comentou, a gente tá aqui talvez na vanguarda desse momento dos dispositivos de voz. Então, eu queria saber um pouquinho da tua opinião aí, pessoal mesmo, em relação a essa crescente dos dispositivos, né, que interagem dessa forma, né, através da voz. Hoje, o player aí, eu acho que mais famoso é a Amazon, né? O Google teve o seu, não me lembro se houve outros além desses, mas independente de Amazon ou qualquer outra empresa, essa categoria de dispositivos, você acha que a sua perspectiva é que isso vai se tornar algo mais comum nas nossas vidas e tudo mais? Acha que, sei lá, papo de futurólogo aqui, pode estar muito certo ou muito errado, mas o que você acha, sei lá, daqui uns 10 anos, assim, toda casa vai ter um dispositivo de voz ou não? Talvez vai depender de uma coisa ou outra? Qual que é a tua impressão aí para o futuro? Bom, eu acho que, apesar da Amazon ainda não estar lucrando com a Alexa, né? Eu acho que ela está bem consolidada, principalmente por conta da automação residencial. Então já existem vários dispositivos que são compatíveis com a Alexa, então você consegue acender luz, ligar ar-condicionado, geladeiras, pode te dar uma receita, pode fazer várias coisas, né? Então eu acredito que ela continue por um bom tempo aí, a não ser que dê algum piripaque lá na Amazon, dê alguma coisa muito ruim lá. E eu não sei se vocês viram o anúncio, no dia 20 agora, ela anunciou alguns dispositivos novos, né, algumas atualizações aí, e anunciou para o ano que vem, ela está integrada com uma inteligência artificial generativa. Eita, resumindo, ChatGPT na Alexa. Cara, isso é muito louco, porque assim, eu até comentei no grupo esses dias, o Peixoto vai achar engraçado, que eu peguei e falei assim, hoje eu uso um pouco o ChatGPT aqui até pro meu trabalho e tal, estudar, e, cara, é muito é ainda mais customizada, mais fluente, como posso dizer, mais natural a forma como a gente se comunica, só que é através de texto, né? E aí eu peguei e pensei assim esses dias, né? Porque eu uso a Alexa com as perguntas mais pontuais,
né? No ChatGPT você consegue ser um pouco mais detalhista. E aí eu pensei assim, poxa, se eu fizer essa pergunta desse mesmo jeito para Alexa, o que será que ela me responde? Aí eu fui e fiz uma pergunta lá, assim, para quem é dev aí, o médico de programação vai entender, mas eu fiz a seguinte pergunta para ela. Perguntei lá para o ChatGPT, ele me respondeu direitinho, né? Que era assim, em quais situações um serviço HTTP pode responder o código status 400 e sei lá o quê? Só para ver. Aí ela pegou e falou assim para mim, hoje é quinta-feira, dia tal de setembro. Então, assim, vai ser muito legal ter uma IA ali por trás. Porque hoje, quando você faz perguntas que ela não está programada, entre aspas, né, para responder, ela ou pesquisou alguma coisa na internet e te traz a resposta, né, ou ela fala, eu não conheço desse assunto, né, eu não entendi do que você falou. E aí, a ideia da Amazon é, ano que vem, já soltar para testes lá nos Estados Unidos, a integração da Alexa com uma IA generativa, né, então você vai ativar ela através de um comando, que é o Let's Chat, né, ou seja, vamos conversar. E aí ela entra nesse modo, e aí você consegue conversar como se estivesse num chat GPT, só que com voz. Muito, muito interessante, né? Acho que ainda vai ter também uma barreira ali, talvez, pelo menos por algum tempo, da língua, né? Do idioma, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu não uso Alexa, mas às vezes eu peço alguns comandos aqui na Siri, e se eu peço em inglês, assim, o resultado é muito melhor do que quando eu peço em português diretamente. Ah, sim. Bom, Celso, foi um prazer aqui falar contigo. Poxa, aprendi pra caramba, espero que você que tenha ouvido aqui até agora esse programa tenha aprendido bastante. Eu ainda pretendo... Tem um monte de perguntas para um programa na parte 2. Parte 2? Tem um monte de coisa que eu queria perguntar aqui, que vai ficar pra bora lá. Outra parte. Legal, já tenho o contato do Celso aqui, agora tá mais fácil. Não, e, poxa, muito, muito legal mesmo, muito legal. Vou tirar a minha ideia do LED, não sei quando, mas eu fiquei animado para tirar. Eu ainda vou tirar essa ideia do papel aí. E, bom, mais uma vez, Celso, foi muito legal ter você aqui com a gente, batendo esse papo. Eu espero que a gente possa, né, pegar as perguntas aí do Peixoto, mais as outras 25 que eu pensei aqui, né, separar algumas e a gente se encontrar de novo para trocar essa ideia. Não, com certeza. Eu agradeço, né, mais uma vez aí o convite, né, o papo foi bem legal e estou à disposição aí para a gente continuar aí conversando mais aí sobre aplicativos de voz. Legal. E do jeito que tá no próximo, dependendo do tempo que isso aqui levar, na próxima a Alexa vai entrar aqui na reunião e trocar ideia nós quatro. Com certeza. Com certeza sim. Mais um convidado especial, né? Exatamente. Bom, é isso aí. Bom, Peixoto, muito obrigado aí também comigo mais uma vez. E, bom, pessoal, a você que ouviu esse programa até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima aí. Tchau.
Tchau.